Nós cumprimentamos a todos, em nome de Jesus, em especial aqueles que não puderam vir. Lembramos que recebemos a mensagem da irmã Dora. Nós desejamos o completo e pleno restabelecimento da saúde dela. E todos aqueles que nos ouvem, possam estar vivendo em regozijo no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos tratar de um assunto que é muito, às vezes, complexo na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Porque nós, muitas vezes, a nossa cultura, ela nos leva para o campo religioso e nós temos que reconhecer que é muito difícil a libertação da cultura religiosa. Por quê? De nós mesmos nós não temos capacidade de nos libertar da estrutura e cultura religiosa. Mas vamos notar que isso não é de hoje, isso vem desde o Antigo Testamento. É presente nas nossas vidas até hoje. E é muito insistente isso na nossa vida. O que mais interessa para nós, discípulos de Jesus, é a salvação em Cristo Jesus. Às vezes nós falamos orgulhosamente, somos cristãos. Nós somos do cristianismo. Tudo é religião. Tudo isso é uma forma diferente de nos confessarmos religiosos. Por quê? Porque são as complexidades da cultura. Nós vamos ver o que é a salvação, o que representa, qual o fundamento da vinda de Jesus, a encarnação de Jesus aqui na Terra. Qual é o fundamento? O fundamento é exclusivamente a salvação da humanidade. Ele veio para salvar a humanidade. Ele não tem outro objetivo. Ele não veio aqui salvar o Amazonas, não veio salvar os rios, não veio salvar as águas, não veio salvar absolutamente nada. Veio salvar a humanidade. Então, nós precisamos de entender isso. E a salvação, o simples participar de um movimento evangélico, não representa a salvação. O compromisso, isso ou aquele, não representa. O que representa a salvação em Cristo Jesus? É a nossa transformação. É a nossa mudança de pensamento. É a nossa mudança de cultura. É a nossa mudança de visão das coisas. É a nossa capacidade de analisar todos os acontecimentos em nossas voltas, as nossas vistas, e aquilo que nós sentimos, aquilo que nós ouvimos, é a capacidade de fazer uma distinção de tudo isso mediante as próprias coisas que temos visto, que as coisas são registradas na história bíblica. Por isso nós precisamos de ter uma visão histórica da Bíblia. Os acontecimentos é uma visão histórica relatada na Bíblia, numa síntese de vários acontecimentos. E aqui tem, inclusive, uma forte dose política. Por quê? Porque existiram várias narrativas escritas, várias formas, o que aconteceu com Jesus, com o povo judeu, com isso, com aquilo, com o paganismo. É uma misturança, uma cultura muito grande. Mas o que nós precisamos de entender, que essa análise política, esse chamado o canon, veio
daquilo que mais atingiu o entendimento e a concordância daqueles 70 que foram escolhidos para fazer uma análise daquilo que seria colocado na Bíblia. Nós não podemos dizer que aqui está a história total, mas ela nos dá um caminho. Como que nós podemos saber se esse caminho é um caminho real ou irreal? Se nós fizermos uma análise daquilo que nós temos visto. A Bíblia diz que como que nós vamos confirmar uma profecia? Como nós sabemos se a profecia é certa ou não? A profecia só é certa quando ela acontece. Então, a veracidade da Bíblia, nós só podemos afirmá-la naquilo que nós estamos vendo hoje. Se está confirmando o que a história diz de milhares de anos para trás. Por isso nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 13. No texto, que vai do verso 44 para frente, que fala a respeito de Paulo e Barnabé vão para os gentios. Nós já vamos entender quem são os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, se nós não temos descendência sanguínea de Abraão, nós somos gentios. Então, ao abrirmos o livro de Atos, no capítulo 13, nós vamos lembrar o seguinte: o que é Atos? Atos é uma ação, o próprio nome diz Atos. Atos é uma ação de um grupo de apóstolos que, reunidos, resolveram cumprir a determinação de levar o Evangelho aos gentios, às pessoas não judias. Então, isso foi sob a liderança do apóstolo Paulo, que teve também os seus auxiliares. Aí começa toda vez que vimos Atos dos Apóstolos, nós precisamos entender que é o início da igreja, mas não a igreja institucionalizada, a igreja de quatro paredes, mas a igreja que caminhou levando os ensinamentos do Evangelho, a expansão do Evangelho para os confins da terra. Então, no capítulo 13, começa assim: Barnabé e Paulo, a primeira viagem missionária, quando eles saíram pela primeira vez para levar as mensagens. Aí nós vamos, a partir vamos ver os acontecimentos daquelas andanças deles. Eles encontraram o Elimas, um mágico, que é uma certa religião, a religião dos mágicos. É um paganismo. Eles encontram o texto que fala da história desse acontecimento, do encontro de Paulo com o Elimas, o mágico. Mais à frente nós vamos ver, no verso 13 para frente, nós vamos ver que João Marcos volta a Jerusalém. João Marcos era um que agregou a esse grupo e na caminhada missionária. Mas houve um desentendimento e ele resolveu, nessa dissidência, ele resolveu voltar. O texto está ensinando, falando o porquê disso. Mas na frente nós vamos ver o testemunho de Paulo em Antioquia. Antioquia é uma cidade importante, uma cidade portuária, muito importante, lá como é que chama lá? Até esqueci lá uma região.
e que o Paulo dá um testemunho. E ele vai avançando e chega no verso 42, o texto diz que ele é instado a pregar nos sábados seguintes. Ele chegou num determinado lugar e, ouvindo aquelas reuniões, ele levando o evangelho para as pessoas, ele então é instado a pregar no sábado seguinte. Vamos dizer que ele está num sábado, domingo ou segundo dia que for, ele foi convidado a pregar no próximo sábado, que é o dia que funcionavam as sinagogas. Ele vai e faz uma pregação. Aí, que é o motivo da nossa mensagem hoje, nós chegamos ao verso 44, que diz que, o texto diz que Paulo e Barnabé vão para os gentios. Aí diz o seguinte: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eles trouxeram realmente uma mensagem interessante, cativante para as pessoas. Eles eram portadores de luz. Eles eram portadores de sal, que ia temperar um bom ambiente. Aí, o verso 45 diz assim, ainda no 44, no sábado seguinte, afluiu quase todo, no dia que ele foi pregar, quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que importância. No verso 45, mas os judeus, ele foi pregar para os gentios, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha aí a guerra espiritual. E veja bem que os próprios judeus começam a fazer esse movimento de tumulto para trazer complicações no trabalho evangelístico de Paulo e Barnabé. O 46 diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, cumpria que a eles, judeus, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que rejeitais a palavra do Evangelho, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, e eles mesmos, pelas atitudes deles, mesmos se julgavam indignos da vida eterna. Eles mesmos se julgavam indignos da vida eterna. Eis aí que nos volvemos para os gentios. A história diz que o compromisso da expansão do Evangelho cabia aos judeus. Mas diante da recusa deles, da falta de compromisso deles, da falta de entendimento deles, então, eis aí que nós, então, volvemos aos gentios, deixamos o trabalho que deveria ser feito por vocês, nós estamos a fazer, vamos fazer. Não, nós podemos entender assim, que Deus não precisa absolutamente de ninguém. Pode ficar aí com seus judaísmo, com seu Abraão, com seu Isaac, com seu Jacó, com seu sacerdote, com tudo que você quiser, que Deus não depende absolutamente de ninguém.
Aí eles volveram para os gentios, foram aos gentios. O 47 diz assim: porque o Senhor assim nos determinou. Porque o Senhor, o Rei Todo-Poderoso, poderoso sobre todas as coisas, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, determinou essa missão a nós. Diz: eu te constituí luz para os gentios. Paulo falando àqueles perturbadores da ordem, que Jesus disse a ele: eu te constituí para a luz dos gentios. O que é a luz dos gentios? Levar o evangelho aos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Esse é o motivo pelo qual o evangelho chegou a nós. Até os confins da terra, quer dizer, nenhum espaço da terra ficará sem o conhecimento da palavra do Senhor. E essa é uma missão espiritual daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. É a missão daqueles que usufruem da salvação. Por isso, meus irmãos, que nós temos de entender que o fundamento da vinda de Jesus Cristo é a salvação. Mas nós aprendemos através das religiões, incluindo todos os segmentos religiosos, que nós temos que fazer uma transformação pessoal para adquirirmos a salvação futura da nossa alma. Para quando nós partirmos dessa, encontrarmos a salvação da nossa alma, para viver num paraíso salvo. Isso é uma bobagem impressionante. Vamos pensar aqui. O porquê que nós vamos preocupar com a salvação depois da nossa desencarnação? Nós precisamos de viver a salvação é aqui e agora. Se Jesus não veio salvar a terra, se Jesus não veio salvar o mar, não veio salvar absolutamente nada, mas ele veio nos salvar, por quê? Para viver uma vida de salvação, vivermos uma vida diferente, já iniciarmos a nossa vida eterna, aqui e agora. Aí o 48 diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, porque entenderam, aqui os gentios que entenderam a mensagem do Evangelho, que se libertaram, esses que se libertaram, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Nós já fomos destinados à vida eterna, agora a salvação em Cristo Jesus. Se não, é semelhante estarmos comprando um lugar no céu. Não, a salvação aqui agora. Você viver salvo. Aí vem o 49 e diz: e divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Aí o trabalho da divulgação. Aqueles apóstolos ali, Paulo, Barnabé e outros que vieram com eles, e nós temos que entender que muitos dos outros apóstolos ficaram evangelizando lá para o Oriente, que Paulo e Barnabé saíram para cá. Nós temos que entender como a história relata. Então, meus irmãos,
nós precisamos de saber, não é fácil a salvação. A salvação, ela é colocada. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele demonstrou ali, que ali encerrou-se um ciclo. O ciclo da lei, o ciclo do Antigo Testamento, o ciclo do povo judeu, ali encerrou-se ali na cruz do Calvário. Este ciclo ali encerrou. Na ressurreição de Jesus Cristo, com a consequente subida dele aos céus, quando Jesus vem e passa 40 dias andando, comendo, bebendo, pregando, ensinando, curando, chamando a atenção daqueles que não tinham entendido até aquela época, aquele momento, o que é salvação em Cristo Jesus, a missão de Jesus, passaram por uma reciclagem de ensinamentos. Jesus, ao completar essa história, ele é assunto ao céu. No Pentecoste, quando Jesus, naquela reunião ali que ele, perante 500 pessoas ou mais, 500 pessoas, Jesus foi assunto aos céus. Ali, inicia, prestando bem atenção, isso é muito importante. Olha, no morrer na cruz, quando Jesus entrega o Espírito, que ele morre na cruz, ali encerra um ciclo, o Antigo Testamento, a lei. No momento que ele passa os 3 dias naquele sepulcro, representa os dias de Jonas na barriga do peixe, várias consequências que vêm confirmar a história. Quando Jesus, ele sai do sepulcro, é visto, conversa, e que as irmãs fazem aquele história que nós conhecemos, que ele sai, que ele vai para Emaús, que ele encontra com aqueles caminhantes discípulos que estavam decepcionados com o passamento de Jesus. Eles vão conversando até lá. Ali, Jesus está fazendo esse trabalho que eu acabei de falar, confirmando, para não haver dúvida. Nesse processo, com o assunto, a subida de Jesus aos céus, ali inicia-se o novo ciclo. Este novo ciclo é o ciclo espiritual. Esse é o ciclo espiritual. Ali nós morremos, aquele que entendeu o que é a salvação, ele morreu para a sua natureza carnal e renasce para a natureza espiritual. Isso que é o mais importante da nossa vida. Por isso nós precisamos de procurar a entender com bastante clareza qual é o fundamento de Jesus. E nós não podemos ir escutando lorota e comendo tudo que eles vão dando. Nós temos que ter senso crítico, fazer as análises daquilo que nós temos visto. Por isso, hoje nós temos visto aqui, por exemplo, que nós falamos que Jesus não veio salvar o mundo. O que nós temos visto? Um mundo cada vez se degradando mais.
Hoje nós estamos vendo aí um sistema de meio ambiente que não tem saída. O ser humano não tem onde depositar os lixos. Nós temos as mais complicadas situações. Nós vivemos pandemias e pandemias todos os dias. Quando nós saímos de uma pandemia terrível do Covid-19, agora nós já estamos enfrentando a varíola dos macacos. E uma coisa pela outra. E vamos por isso. Vamos. Hoje nós estamos enfrentando, por exemplo, uma praga que vem a internet. A internet vem para desinformar. É verdade que ela tem uma certa utilidade informativa, mas ela mais informa do que informa. Ela atanasa a vida de todo mundo. Tem gente viciada em internet hoje, relações sociais, não sei o quê. Então são pragas que nós estamos enfrentando. Nós já estamos atravessando situações, por exemplo, nós podemos analisar para a nossa cidade, não vamos São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não vamos Santa Bárbara. Hoje nós não temos onde estacionar carro. Não temos tanto carro, tanta coisa. E assim nós vamos. Isso fica muito claro que para nós vivermos aqui, para nós fazermos essa travessia, só pela salvação em Cristo Jesus. Esse é que é o grande ensinamento da palavra. Aí, nós vamos andando um pouco mais e vamos ver um fato relatado por Lucas, mais ou menos contemporâneo desse que aconteceu em Atos 13, que é Lucas 16. No verso 14 ao 17, vem dar uma confirmação para nós e diz assim: Jesus reprova os fariseus. Fariseus, aqui no sentido figurado, nós podemos considerar todos aqueles que não creem na encarnação de Jesus para a nossa salvação. E ele diz assim, Lucas 16, verso 14, diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Nós vamos entender por avarento aqui, nós vamos entender vários significados. Por exemplo, avarento é aquele que... Qual que é o significado de avarento? É aquele que quer para ele, quer para ele, quer para ele, quer para ele. Avarento está muito ligado às condições econômicas, financeiras, dinheiro. Já notamos que a nossa cultura só nos leva para a busca de dinheiro. A Bíblia até chega a dizer um dos maiores adversários de Jesus, um dos maiores instrumentos para afastar o ser humano de Deus. Porque nós, hoje, nós dependemos de dinheiro. Então, nós corremos atrás do dinheiro e justificamos. Se a gente falar isso aqui, o sujeito vai assim, mas isso o dinheiro é mora do mundo. Nós vivemos no mundo. Será que é isso? Será que é isso? Nós estávamos vendo um dia desse aí sobre uns fatos que aconteceram na década de 80, 90, até o princípio do novo século, sobre sequestro, principalmente em São Paulo. Eu estava comentando com o Rosário, que coisa mais terrível. O sequestro chega ao seguinte: ele é um instrumento. Por que sequestra? É de dinheiro.
Por que se vende droga? Por causa de dinheiro. Por que rouba? Por causa de dinheiro. Por que se alvora-se ao poder? Por causa de dinheiro. Então, esse fato desse sequestro, nós estamos vendo o seguinte: o sequestro, ele envolve o sequestrado, a família do sequestrado, envolve o sequestrador, envolve a polícia, envolve o local do sequestro, envolve as vizinhanças dali, daquele envolvido nisso. É terrível. Tudo em busca de quê? Dinheiro. Aí a gente via famílias pobres, humildes, miseráveis, que os filhos eram cooptados para trabalhar naquele sequestro. Vai ficar olhando aqui, dando sinal aqui dentro. Daqui a pouco, jovens, tudo para cadeia, tudo para cadeia, tudo para cadeia. Busca dinheiro. Então, quando nós vimos aqui que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Nós ridicularizamos os ensinamentos do Evangelho, porque nós entendemos tudo nosso para Deus. Por que nós estamos preocupados com amanhã, segunda-feira? Porque nós estamos trabalhando. Por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos porque nós somos trabalhadores, porque nós gostamos de trabalhar? Pelo amor de Deus, não. Dinheiro, todos nós. Vai ser cultura. O verso 15 diz que: mas Jesus lhes diz aos aqueles fariseus não salvos: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Mas eu tenho filho para tratar. Eu vivo no mundo, os filhos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Deus conhece o vosso coração e sabe que isso faz parte do nosso coração. Isso já é da nossa vontade. Nós já somos preparados para isso. Nós somos assim, já faz parte da nossa natureza. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que é importante para os homens não é gracioso perante Deus. Deus não agrada disso. Porque se nós somos salvos, nós temos que entender que Deus é a nossa porta. Ele nos sustenta. Como Ele nos sustenta? Ele nos dá uma vocação para o nosso trabalho, Ele nos dá uma capacidade para o nosso trabalho. E Ele abre as portas para o nosso trabalho. 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Aqui nós dissemos que até o ciclo do Antigo Testamento era isto. Agora nós vivemos a vida espiritual em Cristo Jesus, pela salvação em Cristo Jesus. Mudou. E nós não precisamos ser muito radical ou radicais, ou muito inteligentes, ou muito sábios, para descobrir isso, não. Não precisa. Que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, nos mostre isso a cada dia. E todo homem se esforça para entrar. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. Todo homem que se esforça, está dizendo aqui, deve se esforçar para entrar nele. Não está afirmando como se esforça para entrar nele. Mas está dizendo que nós devemos nos esforçar para entrar nele. Por quê?
Isso aí é questão de linguística, porque não é fácil nós abandonar essa cultura, principalmente quando nós estamos bem, e vejamos que isso faz parte da nossa natureza. Nós só nos dirigimos a Deus para pedir alguma coisa. Nós jamais fazemos uma autoanálise daquilo tudo de bom que Deus tem feito na nossa vida, desde a nossa tenridade até hoje. O que Deus tem feito em nossa vida. Porque muitas vezes o nosso sofrimento é um alerta. É para nos chamar a atenção, para despertar o nosso pensamento, para despertar o nosso coração, para despertar o nosso reconhecimento. Senão, nós vamos viajar na maionese a vida inteira. 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ué, mas não diz que o ciclo mudou? Por que está voltando na lei? É porque diz a palavra, a história diz, que Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio viver a lei. Ele viveu toda a lei para a nossa libertação e viver espiritualmente em Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós não entendermos dessa maneira, eu lamento dizer que nós vamos ter que ficar escravos do pecado, escravos do dinheiro. Vamos ter que viver uma vida como é a vida que o mundo vive, nessa escravidão toda, e nós não temos mais sossego. Nós temos que nos contentar, às vezes, com coisas que muito rapidamente ela é diluída dos nossos prazeres, das nossas alegrias. Então, meus irmãos, nós precisamos de entendermos os fundamentos de Jesus. Nós devemos fazer críticas que Jesus tem feito na nossa vida. Até aqueles que ainda estão mergulhados na cultura religiosa, é bom que eles vejam o que tem acontecido à nossa volta, para que nós possamos ver essa maravilha que é conhecer e buscar por esforço, praticar os ensinamentos de Jesus. Nos entendermos como cidadãos temporários aqui. Isso que nós vamos fazer. E eu tenho absoluta certeza que isso nos fará muito bem. Isso nos vai dar um fortalecimento muito grande para a nossa caminhada aqui na Terra. Deixa essa palavra para a nossa meditação, para a nossa avaliação. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus.